Dezenas de coisas passam na minha cabeça quando eu penso nesse assunto. Esse é o meu gatilho do momento. Dentro desse tópico, eu já tive alguns avanços aí nos últimos meses e eu vou contar um pouco da minha jornada pra vocês. Bem, eu me chamo Roberto e esse aqui é a minha cabeça humana. Dentro desse projeto, o objetivo é falar sobre saúde mental, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Se você tiver mais interesse na minha jornada, por favor, se inscreva. Bom, eu quero começar dizendo do porquê que isso é um problema pra mim. Assim, dessa forma a gente consegue iniciar uma conversa, eu consigo organizar as minhas ideias. Vamos lá. Eu vejo o relacionamento amoroso / sexual como algo comum. Algo que vejo em todo lugar. Amigos, conhecidos, pessoas de trabalho, né? É uma coisa comum. Mas eu olho pra mim e vejo que as coisas não funcionam da mesma forma, né? Eu percebo que eu nunca cheguei perto disso. Talvez na pré-adolescência, quando namorar era, pelo menos na minha época, era segurar a mão, sabe? Mas, tirando isso, nunca cheguei perto. Então eu vejo que relacionamento é algo natural, mas quando eu olho pra mim e eu vejo que as coisas não funcionam assim, eu me sinto um pouco de outro mundo. É importante dizer que eu não acredito que tenha um problema em mim, em si. Eu não acho que seja um problema em mim. Mas eu sei, pelo meu desenvolvimento nesses últimos meses, eu percebo que a minha primeira falha é acreditar que eu preciso de um relacionamento, que eu preciso de algo assim. Em muitos aspectos da vida, eu coloco a culpa em mim, e aqui não é diferente. Não faz sentido, na verdade, é algo tão superficial, mas eu transformo num problema. O que passa por mim é a sensação de ficar pra trás, e a sensação de ficar pra trás é algo que me corrói por dentro frequentemente, principalmente na questão de relacionamentos. Eu vejo que existem experiências que eu queria ter, que eu queria viver, eu queria poder participar e contar, mas eu não sei, parece que eu fico pra trás. Acho que o melhor exemplo é quando, bom, pelo menos no meu contexto aí de pré-adulto, pré-adulto não, já tenho 22 anos já de adulto, quando a gente vai pra um barzinho aí, numa roda de amigos, de conhecidos, de trabalho, eu vejo que eu não tenho nenhuma história pra contar na roda. E não que histórias de barzinho sejam boas, importantes, normalmente elas são vazias e estúpidas, mas é algo que todo mundo faz, todo mundo conta, e eu queria ter. Por mais que eu saiba que eu não preciso disso ou que eu tenha um estilo de vida diferente, eu queria ser igual, sabe? Eu queria pensar igual, fazer os mesmos erros, acertos. Eu queria ser mais uma pessoa, como as outras. Na minha vida inteira, eu tentei ser o filho ideal. Eu nunca me dava oportunidades pra fazer diferente, ou pra tentar coisas novas, ou errar, aprender, né? Eu buscava seguir um modelo, buscava aprovação o tempo inteiro. No geral, era um comportamento, um modelo de comportamento muito tóxico que eu vivia. Mas, né, voltando ao ponto anterior, falando do barzinho, o barzinho é um lugar, pra mim, o meu estilo de vida? Sim e não. Acho que é importante dizer que, por mais que eu goste muito mais de viver uma vida mais calma, mais caseira, o barzinho é bacana interagir com os amigos, pessoas de trabalho e tudo mais, né? São coisas importantes aí. Mas, querendo ou não, quando eu tô nesse cenário, às vezes é um pouco desconfortável pra mim. Eu tenho uma frase aqui que eu anotei no roteiro, eu não sei se eu vou conseguir passar a minha ideia, mas a frase é: eu constantemente batalho pra não me distanciar das pessoas, mas ao mesmo tempo eu procuro ficar sozinho. É difícil de passar essa sensação, esse sentimento de eu me vejo melhor sozinho, ao mesmo tempo eu sei que não é bom estar sozinho, e eu sei que eu preciso buscar companhia das pessoas, mas ao mesmo tempo eu não sei. É difícil de passar o que
o que passa na minha cabeça. É difícil de falar em palavras. Um ponto até, por conta de como eu cresci na vida, eu demorei muitos meses para entender que um relacionamento amoroso, sexual, não é um prêmio. Talvez isso faça sentido, talvez não faça, mas eu vou tentar explicar aqui. Se eu sou ou não uma boa pessoa, isso não influencia em nada eu ter ou não ter um relacionamento. Isso eu demorei algum tempo para poder entender, e até hoje não é algo que está enraizado na minha cabeça, na verdade. É algo que eu preciso pensar, porque às vezes não faz sentido, principalmente pelo fato de que eu me comparo com as outras pessoas e eu vejo, putz, essa pessoa tem uns comportamentos muito bestas, mas essa pessoa tem um relacionamento. Tipo, não bate as ideias. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas quando eu tô naquele momento, uma coisa encaixa na outra. E não deveria, sabe? É uma peça de um tabuleiro, as peças encaixam, mas quando você olha o desenho, não é o mesmo desenho, né? A realidade é que eu sei que eu não estou pronto pra ter um relacionamento assim. Eu sei por vários motivos, eu vou dar um exemplo aí paralelo com minha vida profissional. Então, é um pouco da minha vida aí, mas vamos lá. E, bom, a primeira coisa que eu tenho pra avisar que, na verdade, eu tenho muita sorte na minha vida, na verdade. Quando eu paro pra olhar pra trás e tudo que eu tenho, conquisto, enfim, eu tenho muita sorte. E diversas vezes eu não enxergo na hora, mas depois de algum tempo eu olho pra trás e vejo quão sortudo eu fui, ou eu sou. Como eu falei, tem a questão do meu emprego. Na época da minha faculdade, uns 3 anos atrás, aí quando eu comecei a poder procurar estágio, né? Eu procurava por estágios e todas as oportunidades que apareciam pra mim, eu não conseguia, eu ficava no cheirinho, eu batia na trave. Tiveram processos aí, um processo em específico, que foram mais de 8.000 inscritos. E eu fui um dos finalistas, eu tava no top 50, tive entrevista e tudo mais, mas não rolou. Não deu. Eu não tive nem a resposta, na verdade, no final. Foi meio chato, né? E eu me cobro, em excesso de forma extremamente tóxica. Eu tive uma infância de poucos, assim, mas o outro lado, na verdade. Eu faço parte da elite de São Paulo, né? Uma família de classe média alta, classe média talvez, eu não sei como encaixa hoje, mas a realidade é que eu estudei alemão por mais de 10 anos, né? Eu tenho inglês fluente, eu tenho diploma nas duas línguas, na verdade, né? Eu também tive a chance de fazer uma ótima faculdade, né? Na época do colégio eu não era um bom aluno, não estudava, mas mesmo assim, quando chegou na época do vestibular, eu passei com 17 anos, entrei na faculdade que eu queria e consegui pegar bolsa. E, na verdade, quando chegou essa época e por conta do preço da faculdade, eu não conseguiria pagar, ou minha família. Então, ainda bem que eu consegui a bolsa, senão não teria estudado onde eu queria. E, então, voltando pro trabalho, a questão é que eu tenho um currículo muito forte comparado com os outros. E tá aí o detalhe, a comparação. Eu vou falar da comparação daqui a pouco. Mas a questão é, eu olhava pros meus amigos, eu olhava pro resto da minha turma. E via todo mundo estagiando, trabalhando, menos eu. E era terrível, porque eu não entendia como isso acontecia. Eu via pessoas com currículos menos impressionantes do que o meu. E as pessoas conseguiam trabalho, conseguiam estágio. E eu não quero diminuir as outras pessoas, na verdade é o contrário, porque eu ficava me comparando por ter um currículo melhor, na opinião de uma pessoa de RH, né, claro. Um currículo mais forte. E mesmo assim, eu deixar todas as oportunidades passarem. Aquilo me causava dor, raiva, vergonha, sentimentos ruins em geral, né? Eu chorei muito. Eu me considerava um fracasso por ter tantas oportunidades e não segurar nenhuma. Meses se passaram, chegou um dia que eu tive um estalo na minha cabeça e foi aí que eu consegui entender que o estágio não dependia só de mim e que eu não deveria colocar tanta pressão na minha cabeça. Eu percebi que eu devia focar na minha parte, no que eu posso controlar
e continuar fazendo o possível que eu podia para procurar estágio. Nisso, até de forma relativamente doente, eu diria, eu comecei a estudar demais na faculdade. É uma grande mudança, porque no colégio eu não estudava, mas na faculdade eu estudava demais. Era a ponto de sexta-feira à noite, 11h10 da noite, depois das aulas, eu pegava um livro para ler, matéria para estudar, para revisar, os slides da aula. Era algo bem doente, assim. Durante esse período que eu tava estudando muito, eu cheguei a adiantar um mês de matéria. Eu lia os slides antes, né, porque o professor no começo do semestre ele disponibiliza todo o material. Então eu já sabia tudo que ia ter no semestre, já tinha minhas dúvidas, já podia pesquisar. Eu trazia perguntas para as aulas, assuntos que na verdade nem seriam tratados, porque eu chegava a ler até os livros de referência das aulas. Então foi um período bem intenso, bem intenso. Mas o que eu quero dizer é que eu parei de me comparar com os outros e eu comecei a focar em mim para eu fazer o meu melhor dentro do que eu podia controlar. Numa quinta-feira, 11 da manhã, eu recebi uma ligação de um estranho dizendo que ouviu ótimas coisas sobre mim, de um dos meus professores, e que queria marcar uma entrevista comigo. Quando foi 5 horas da tarde, eu estava contratado. Ou seja, no intervalo de 6 horas, eu conheci a empresa, fui chamado para entrevista, fui entrevistado e fui contratado. Um período aí de 6 horas. E o que mais me intriga é que eu não peguei um estágio. Eu peguei um emprego fixo, direto, de 8 horas, né, como analista júnior de BI. Algum tempo depois, eu percebi que a espera valeu a pena. Como eu disse, eu demorei para observar isso, mas vendo agora, ter esperado valeu a pena. Pelo simples fato de que eu não estava pronto. E eu não sabia que eu não estava pronto. Eu precisava me desenvolver como pessoa, como profissional, talvez. Mas eu não sabia. E eu só fui perceber meses depois. O meu ponto é, eu creio que para relacionamento seja a mesma história. Eu preciso entender que o relacionamento não está apenas no meu controle e que eu devo focar no que eu posso realmente controlar. Muitas vezes eu olho pra minha vida e eu penso que eu sou um fracasso, né? Que eu sou insatisfeito. Dramático. Mas a realidade é que quando eu olho ao redor de mim e eu vejo tudo que eu venho batalhando, eu vejo que na verdade o relacionamento não é nada perto disso. Comparado, se vocês olharem os últimos vídeos do canal, eu tô num fundo diferente. Eu tô morando sozinho. Eu controlo as minhas finanças. Eu tô aprendendo a cozinhar. Eu fiz uma parmegiana essa semana. Deliciosa. Eu chorei de orgulho de ter feito essa parmegiana. Porque eu nunca fiz nada. Nunca precisei fazer nada. E tinha muito medo de morar sozinho no quesito de como que eu ia sobreviver fazendo comida, mas hoje, tipo, eu fiz uma parmegiana que ficou sensacional e eu tenho muito orgulho desse meu desenvolvimento. Fora isso, tem outros pontos do meu comportamento mesmo, que eu sou uma pessoa bem calma, bem centrada, não saio fazendo besteiras por aí, e eu tenho meu emprego das 9 às 7 durante a semana, né? Então, fora isso, né, eu tenho que cuidar da casa com limpeza, tenho que cuidar das roupas pra lavar, da louça, enfim, eu preciso fazer tudo por mim. O que me falta é olhar pra trás e ver e ter orgulho de tudo que eu tenho conquistado, que eu conquistei. Um relacionamento não deve entrar na minha vida como algo que me complete, mas sim algo que me complemente. A realidade é que eu além de eu não estar pronto para um relacionamento, eu não preciso de um. Eu sou o suficiente. Esse vídeo foi complicado de fazer, na verdade. Aconteceu um episódio
intenso aí na semana passada. E eu coloquei no Twitter um emoji triste. Mas aquele emoji não dizia nada do que na verdade eu tava sentindo. Então eu abri, eu liguei o computador, comecei a escrever. Escrevi 3 páginas, que por acaso é tudo que eu falei agora. Tudo isso que eu falei no vídeo tava resumido num emoji no Twitter. E tem vários pontos que eu não entrei em contato, como pressão social e tudo mais, né? Que são outros pontos que pesam muito. Mas... isso é progresso. E essa é a primeira parte aí de meses de pensamento e de desenvolvimento para entender sobre essa busca sobre relacionamentos amorosos e sexuais, né? Tudo tem seu tempo. E é isso. Se vocês quiserem me ajudar compartilhando esse vídeo sobre esse projeto, ficarei muito feliz. Minhas redes sociais estarão na descrição do vídeo, se quiser interagir comigo. Se você quiser falar sobre o tema, por favor, coloque nos comentários. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!